Bom dia aí, pessoal. Esse áudio ele provavelmente vai ficar um pouco longo e provavelmente a maioria de vocês não vai ouvi-lo, né? Mas eu preciso gravá-lo mesmo assim. O projeto Rumo ao Mundo Melhor, ele na verdade ele é secundário, ele é um derivado de uma outra coisa que eu chamei de desobediência normativa. Isso tudo começou, na verdade, quando eu fui convidado eu e mais um amigo fomos convidados por um terceiro para a gente estudar e dar início às discussões em torno da criação de um partido político específico para a promoção da economia baseada em recursos, né? E a minha primeira colocação, minha primeira condição para entrar para essas discussões e para essa formação desse partido, eu já coloquei logo em primeira instância, logo que eu fui convidado, eu disse: tá, tudo bem, eu topo participar disso aí, vamos embora. Mas é o seguinte, partidos políticos tem de sobra nesse mundo aí. No Brasil, especificamente, são dezenas e dezenas de partidos aí. Que todos eles se focam na questão política, né? E todos eles são partidos de discurso. Mesmo os que se dizem revolucionários aí, como partidos socialistas e comunistas, na real, eles não passam de partidos retóricos que giram em torno do discurso e em torno de se chegar ao poder, né? Ao poder constituído aí, né, ao Congresso, enfim, de assumir o poder estabelecido, o establishment. E eu disse que se as discussões e a temática fosse em torno dessa questão, eu não estava interessado realmente, porque um partido que se proponha a ser um promotor divulgador e advogado da economia baseada em recursos, ele primeiro, antes de mais nada, ele tem que ser um partido econômico e não um partido político. Ele tem que ter a sua própria economia interna, né? E tem que ter a sua própria economia interna e intervir diretamente na questão econômica do país onde ele está se pretendendo ser a via de transição aí para uma economia baseada em recursos, né? E a princípio nós três concordamos, né? A gente concordou que esse era mesmo o norte a ser almejado, né? E a orientação a ser adotada. Ok, começamos as discussões, só que logo que eu comecei a traçar intervenções diretas na economia, logo começou a haver resistência da parte dos outros dois. Porque logo eles perceberam que você intervir diretamente na economia significa você passar a operar numa outra lógica econômica, significa você adaptar a sua vida a uma outra lógica econômica. E aqui, sem querer, não estou criticando os meus colegas lá, eu nunca julgo ninguém e minhas críticas nunca são às pessoas, tá? Mas eles perceberam isso e começaram a criar resistência. Bom, de início éramos nós três discutindo, isso durou algumas semanas, ou talvez meses. Acho que não chegou a durar meses, talvez 2 meses.
o 13, sei lá, se muito, né? Acho que ele não chegou nem a isso. Vamos dizer que durou algumas semanas. Aí mais tarde o Bruno foi introduzido no grupo, né, o Bruno entrou pro grupo, né? E o Bruno, ele tendeu a concordar comigo na questão econômica e tal. Mas aí o que aconteceu é que o grupo se diluiu. Aí não teve mais como a gente continuar junto, porque o que os outros 2 membros do grupo queriam não me parecia revolucionário, nem transformador, nem viável em termos de propiciar os mecanismos e as diretrizes necessárias para se rumar uma economia baseada em recursos. Então a gente se desligou, mas aí o Bruno, ele se empolgou com a ideia e começou a falar comigo a respeito. Eu falei, tá, tudo bem, Bruno, você tá a fim de dar sequência aí nisso aí, beleza, vambora, pode ser. E a gente começou a conversar e tal. E aí, como já tinha esse grupo aqui, esse grupo já tinha sido criado antes, não sei se foi pelo Bruno ou pela Rosiné, mas enfim, o Bruno teve envolvido também nas criações desse grupo. Acho que foi até o Bruno que criou. E em outros grupos que o Bruno participa aí também, ele começou a divulgar a ideia, certo? E tá. Então a ideia, logo que foi divulgada, a gente fez algumas reuniões no Skype e falando disso. Mas logo nas primeiras reuniões eu comecei a perceber que haveria bloqueios e que haveria resistência e que não seria fácil as pessoas entenderem do que se tratava o projeto realmente, né? Do que é a desobediência normativa. E realmente ninguém entendeu, né? A forma como as coisas estão sendo divulgadas e colocadas aqui, ficou muito claro para mim que ninguém entendeu do que se trata, realmente, né? E, enfim, isso ficou ainda mais claro essa semana que passou agora, com a discussão que teve aí em torno da questão de produção e consumo de carne. Mais especificamente com o vídeo que o Paulo postou aí da pescaria. E assim, vamos lá. As pessoas não entendem o que é ciência, né? E o que é cultura, certo? Mas isso não é um problema de vocês exclusivo aqui. Isso é um problema da nossa sociedade como um todo. E é um problema, inclusive, da academia, tá? As academias científicas, a ciência como a gente tem nas academias, ela é uma ciência sequestrada pelos valores culturais e pelos valores econômicos vigentes. Tá? Se vocês forem investigar a história, por exemplo, da questão da escola de nutrição, como a gente tem nas universidades aí, vocês vão se deparar com coisas interessantes. Vocês vão se deparar, por exemplo, com a questão de que a escola de nutrição, ela nasceu dentro da escola de farmácia. Vocês encontram isso aí, só pesquisar no Google, tá? Dá um Google aí, como diz o outro, e vão investigar a história da escola de nutrição, vocês vão ver isso aí. É oficial isso aí. Isso aí não é teoria da conspiração nem nada, isso é oficial, está nos documentos oficiais. Entende? Então a escola de nutrição, como a gente tem hoje nas universidades, ela nasceu dentro da escola de farmácia. Outra questão interessante é que essa mesma escola de nutrição,
ela também, ela ganhou corpo e se instituiu, se formalizou realmente como uma instituição sólida em torno da guerra. Mais uma vez, isso é história oficial, tá? Não tem nada de teoria da conspiração, que isso aí é documento oficial, tá? É só ter vontade de pesquisar que vocês verificam tudo isso. O Franklin Roosevelt, por exemplo, ele, como depois da crise de 29 aí, teve uma grande escassez de alimentos, na produção de alimentos, uma grande escassez na verdade, nem... Mas não vamos entrar nessa questão agora, mas enfim, teve uma grande deficiência nutricional e tal. E aí começou a disciplina, a doutrina de nutrientes isolados, né? E aí o que o Franklin Roosevelt queria era uma população bem nutrida para a guerra, tá? Ele queria uma população forte e apta para a guerra, certo? Então, por aí você vê que a doutrina nutricional que se tem hoje, presente no ambiente acadêmico, ela é uma doutrina bélica, belicista e beligerante. Tá? É por isso que você tem até hoje médicos e nutricionistas e doutores, PhDs aí, dizendo bobagens, por exemplo, como se a pessoa, por exemplo, se a pessoa deixar de comer produtos animais, ela vai morrer. Porque ela vai ter que tomar um monte de suplemento, disso e daquilo, porque não dá. E em torno da indústria animal, está toda uma doutrina beligerante. Não importa o quanto você goste de um pedaço de cadáver no seu prato e desculpe a linguagem, mas a gente tem que sair dessa linguagem metafórica, eufemística, e que fica eufemizando as coisas para não falar o que as coisas realmente são, né? Você não pode falar que é um pedaço de cadáver. É um pedaço de cadáver, tá? Tecnicamente falando, é um pedaço de cadáver que você está ingerindo, né? E né? É uma indústria da morte. A indústria animal é uma indústria da violência e da morte. As pessoas que se alimentam dessa indústria, elas se alimentam de violência e morte. Logo, elas são pessoas que têm uma mentalidade belicista, né? Até porque a maior parte dos hormônios que vão formar os seus receptores, os neurotransmissores, a maior parte disso é formada a partir dos neurônios intestinais. Há uma intrincada comunicação entre o sistema neural intestinal e o sistema neural do cérebro. Tá? Isso aqui é ciência. Hoje já é bastante estabelecido na ciência. Tanto que o cérebro, ele, dentro da ciência acadêmica, é considerado um segundo, ou o intestino é considerado um segundo cérebro. Só que, na verdade, ele não é o segundo, ele é o primeiro. Tá? Porque ele tem seus circuitos neurais próprios, onde se formam os neuroquímicos que vão atuar no circuito cerebral, né? Lá em cima. Então, para vocês terem uma ideia de como as coisas são muito mais profundas do que parecem, né? Em 1700 e tralalá, eu não lembrar a data de cor aqui, e não vou abrir meu computador agora também para ficar investigando isso aí e dando a data específica, porque se não consta também vocês podem pegar o nome e investigar depois e procurar as informações, mas no século XVIII aí, foram os anos de 1700. O Dr. Isaac Jennings, né, que era um médico americano aí, ele desanimou com a ineficácia dos tratamentos alopáticos, que não obtinham os resultados, né? Não obtinham um resultado satisfatório nos tratamentos oferecidos, então. E ele, cansado e desanimado com a ineficácia desse tratamento alopático, ele
ele acabou tomando uma decisão radical, e o que ele fez foi confeccionar algumas pílulas de farinha, né? Ele criou umas pílulas de farinha, né? E colocou aquilo em frascos e ofereceu para os seus pacientes como sendo remédio, né? Os pacientes passavam a tomar aquilo como tomando um remédio, mas eram meramente pílulas de farinha. Só que junto com essas pílulas de farinha que ele fornecia para os seus pacientes, ele recomendou uma mudança dietética radical, certo? Uma alimentação vegetariana estrita baseada em plantas, né? In natura, e junto com isso banhos de sol, atividade física, sono adequado, horas de sono adequadas, enfim, ele mudou todo o sistema nutricional dos seus pacientes, né? E nutrição vai muito além de simplesmente alimentos. Nutrição envolve tudo que você faz, pode ser considerado como nutrição, entre aspas. Enfim, ele recomendou essa mudança radical na rotina dos seus pacientes e, curiosamente, todos os seus pacientes começaram a se curar e começaram a melhorar, a apresentar melhoras significativas, né? E lá em determinada ocasião, os pacientes começavam a agradecê-lo, porque realmente a pílula que ele estava fornecendo para ele, estava realmente, aquele remédio estava fazendo efeito, porque eles estavam realmente se curando. E o Dr. Isaac Jennings, na sua inocência, né, ele resolveu abrir o jogo e dizer para os seus pacientes: olha, gente, na verdade não. Na verdade, essas pílulas que eu estou passando para vocês, elas são meramente pílulas de farinha, não estão fazendo efeito nenhum. O que realmente está surtindo efeito e propiciando a melhora de vocês é a mudança dos hábitos de vida que eu passei para vocês. E ele achou que seus pacientes o agradeceriam, né? Que eles se sentiriam gratos de saber que, na verdade, eles são responsáveis pela própria saúde e não precisam da medicina e da farmácia, né? Na verdade, eles podem reverter e evitar a maioria das doenças por si próprios, adotando um estilo de vida saudável. Mas a inocência do Dr. Isaac Jennings durou pouco, porque o que aconteceu foi que esses próprios pacientes o denunciaram por charlatanismo, né? Por se sentiram enganados por ele. E o Dr. Isaac Jennings sofreu um processo por charlatanismo, foi expulso do meio, né, da medicina convencional, né, e teve uma lição de como as coisas realmente funcionam, né, no mundo real. E é assim que funciona, gente, né? O mesmo aconteceu aqui nesse grupo, de certa forma, porque tão logo a alimentação se tornou objeto de discussão aqui, teve gente que disse: não, isso eu não aceito, eu estou saindo fora, e tchau, então tchau. Vá com Deus. Vá com Deus, querido. Vá. Continue preso ao sistema que você acredita aí que tá te fazendo bem, né? E o que acontece é que as pessoas, né? As pessoas aqui, nós também estou incluído nisso aí. Eu não estou fora do sistema por enquanto. Mas é assim, as pessoas acreditam, nós acreditamos realmente que nossas escolhas, que nossas preferências, elas são realmente nossas escolhas. Tá? As pessoas acreditam que seus hábitos, seus paladares, tudo aquilo que tanto a gente preza, realmente são escolhas nossas.
e não entendemos que, na verdade, isso são condicionamentos impostos pelas forças operantes da cultura e da economia em que vivemos. Então o cara, o meu peixinho, você não pode mexer no meu peixinho porque eu gosto do meu peixinho. Gosta desde quando? Você gosta realmente do peixe? O próprio Paulo aqui, quando postou o vídeo lá, ele pegou o peixe lá. Seria interessante se ele tirasse o peixe da água e já tacasse os dentes naquele peixe ali, com o peixe se debatendo aí entre os dentes dele e o sangue escorrendo da boca. Ele... Ai, meu Deus, veja, gente, que delícia, né? Sentiria nojo de fazer isso. Sentiria repulsa. Porque ele não gosta do peixe, né? Ele gosta de todo aquele ritual cultural e social que foi criado em torno daquilo, né, que é pegar aquele peixinho, limpar, tirar toda a barrigada, tirar, né, passar na água, né, e depois passar ele no sal ou no tempero que ele vai fazer, sei lá o que, botar na panela ou na frigideira ou na grelha, né? E depois de passar por todo esse ritual, aí sim, aí o produto bioquímico molecular daquilo que já não tem mais nada a ver com aquele peixe que ele tirou da água, que é uma outra substância química, é um outro produto químico, uma outra composição química que se formou, aí sim, aí ele vai sentir o prazer daquela química que vai estimular as células sensoriais do seu paladar aí, né? Que deixou aquilo não é mais um alimento para a espécie, aquilo é um produto biomolecular de um processamento térmico. É uma outra composição molecular que se formou em torno daquilo. E aí ele vai comer, ele vai sentir o prazer, né? Porque realmente as substâncias químicas que se formaram naquele processo todo de termoprocessamento daquele peixe, elas formaram substâncias químicas que vão estimular demasiado as células palativas da sua língua e vão, né? E realmente o cérebro vai viciar naquilo e vai entender aquilo como uma coisa prazerosa, né? Que vai secretar uma quantidade de dopamina aí no cérebro dele aí, além do normal que um alimento in natura estimularia, e ele vai se tornar dependente daquilo. Então por que eu não julgo pessoas? Eu não julgo pessoas porque as pessoas são meras viciadas. E não adianta você julgar um viciado, né? Porque os mecanismos do vício dele não são morais, são bioquímicos e são socioculturais, né? Então, não adianta você julgar as pessoas por essa questão aí. Agora, o que as pessoas não entenderam da desobediência normativa é que se trata de romper as normas estabelecidas pela cultura, pela economia e pela bioquímica viciante para a qual trabalhamos, produzimos e da qual nos tornamos dependentes. Certo? E só quando eu entrei em contato com a alimentação viva e os conhecimentos em torno da alimentação viva e percebi essa questão bioquímica e todas essas coisas envolvidas e a questão da microbiota envolvida em todo esse processo, é que eu me dei conta de contra quais forças é a luta. Porque a luta política e econômica não se trava entre as pessoas. Ela se trava entre as forças
que regem a sociedade. Né? Mais uma vez, nada do que você gosta, ou do que você valoriza, ou do que você considera importante na sua vida, é escolha sua. Tudo isso te foi imposto. Tudo isso te foi imposto pela sociedade na qual você foi criado. E aí, quando aparece alguém, ou alguma organização, ou alguma informação científica que contrapõe todos esses valores, essas preferências, e tudo isso que você tanto preza, você automaticamente reage na defensiva. Porque você está sendo desafiado a deixar a sua zona de conforto e a homeostase social na qual você está inserido, né? E você está sendo desafiado a se tornar um ET dentro da sociedade em que você vive, porque a sociedade em que você vive é louca em todos os sentidos, tá? A sociedade em que a gente vive é doente em todos os sentidos. Mas ela é normal para si mesma. E quando eu sou desafiado a deixar a normalidade, a deixar de seguir a norma, e é daí que vem o termo desobediência normativa, é deixar de seguir a norma. A minha primeira reação é me colocar na defensiva e me sentir agredido. E então aquilo que está me sendo proposto, que contraria tudo que eu aprendi nessa sociedade em que eu vivo, aquilo passa a ser visto como uma imposição. Não, você está querendo impor as coisas aqui, fulano. Porque nós estamos condicionados a não perceber que toda forma na qual nós vivemos sempre foi imposta. Você não nasceu fazendo escolhas. As escolhas, isso que você considera escolhas, te foram impostas ainda no ventre da sua mãe. Tá? Porque a forma como a sua mãe vivia na sociedade determinou a educação que ela te deu e que depois a sociedade reforçou. Assim como as suas preferências alimentares e tudo isso te foi imposto pelo sangue da tua mãe, que te nutria já da forma que ela se nutria, né? E você passou a ter a dependência bioquímica de tudo aquilo que ela te fornecia no teu desenvolvimento fetal, embrionário. E mais atrás, o teu pai também já teve. Então, não existe livre-arbítrio, não existe escolha individual. Não existe nada dessa baboseira, porque isso tudo é uma baboseira, assim. Isso é uma conversa da carochinha, né? Livre-arbítrio é uma conversa da carochinha, né? E quando essas forças, elas se confrontam entre si. Porque, por exemplo, a alimentação viva, ela é uma força da sociedade, né? Que contraria absolutamente tudo que está estabelecido na sociedade dos alimentos cozidos, dos alimentos processados, né? E que causam dependência. E por extensão, isso implica diretamente na economia, porque a alimentação viva, se adotada como uma prática social predominante, ela inevitavelmente vai impor uma outra forma econômica. Porque a alimentação viva e a medicina biogênica, a ciência biogênica, não permitem o tipo de indústria que a gente tem. Não permitem a forma social capitalista, o modo de produção capitalista. Nada disso. Porque a primeira coisa da alimentação viva é que você começa a perceber o quão pouco alimento você precisa para obter uma nutrição de muito melhor qualidade. Ou seja,
você se nutre muito mais com muito menos alimentos. E a alimentação viva, ela permite, por exemplo, que você tenha a maior parte do que você precisa consumir para manter e otimizar a sua saúde em uma sala dentro da sua casa. Então a alimentação viva, ela confronta diretamente a indústria alimentícia. Então, individualmente, a alimentação viva, ela já é uma proposta revolucionária. Agora, você imagine aplicar isso a uma organização, né? A um grupo de pessoas organizadas dessa forma. Aí você passa para um outro nível de confronto de forças sociais. E aí você passa a ter grupos em confronto com o establishment, com a cultura estabelecida. Então você tem forças que se confrontam pelo domínio da sociedade. Entre essas forças aí você tem, por exemplo, a alimentação viva versus as outras formas de alimentação que a sociedade industrial e capitalista está disposta a tolerar, como, por exemplo, o próprio mero veganismo. O veganismo de produtos veganos, salsicha vegana, frango vegano, hambúrguer vegano. Tudo isso a sociedade capitalista e a indústria capitalista, elas estão dispostas a tolerar, porque elas podem seguir na sua lógica de crescimento e desenvolvimento insustentável, né? Daquilo que precisa sempre mais para se satisfazer, né? Precisa sempre de novos produtos químicos, novos produtos culinários e, enfim, novas formas de cozinhar e ultraprocessar, e de novas misturas químicas e de novos componentes, e, enfim, e tudo artificializado. Então a indústria vegana, essa indústria vegana, é por isso que eu não uso o termo vegano aqui. Se vocês forem ver, raramente eu uso o termo vegano, mas eu me refiro, por exemplo, mais à libertação animal. E quando se trata, e libertação animal não tem a ver simplesmente com comida. Libertação animal é libertar os animais da condição de escravos e recursos para os humanos, porque isso é absurdo. Isso é absurdo para qualquer sociedade civilizada que você pense. Você produção de seres vivos para seres vivos sencientes, porque certos vegetais eles também são vivos, mas eles não são sencientes. Eles não têm vontade própria. Não são dotados de vontade porque não tem um sistema nervoso, um sistema límbico e toda coisa que precisa para você, toda a estrutura orgânica que você precisa ter para ser um ser dotado de vontade. Os vegetais não têm isso. Mas a indústria vegana, ela é tão maldita quanto a indústria animal, porque ela continua sendo uma indústria da doença. E ela continua sendo uma indústria de corporações e de dependência de uma indústria. E não de autonomia e de responsabilidade individual e coletiva. Então é por isso que eu não advogo essa indústria alimentícia vegana aí, para mim é tão porcaria quanto qualquer outra coisa. Tá? Agora a libertação animal é outra coisa. E libertação animal, inclusive, ela levada à última instância, ela acaba inclusive com essa questão de animais domésticos, gatos, cachorro e tudo. Entenda uma coisa, gente. Na natureza, cada espécie se relaciona com os seus. Na natureza, porcos não criam frangos. Vacas não criam porcos. Não criam peixes. Eles não reproduzem outras espécies. Mas a espécie humana reproduz porco, reproduz vaca, reproduz tudo. Tá? A espécie humana se tornou
parideira de todas as outras espécies, com o único intuito de escravizar as outras espécies. E aí você tem epidemias, pandemias, você tem a gripe aviária, a gripe suína, a vaca louca, enfim. Uma série de doenças aí que foram criadas pela espécie humana. Elas não são produtos da natureza. Tá? Assim como essa última pandemia que a gente teve não foi um produto da natureza, foi um produto da falta de respeito do ser humano para com as outras espécies. Humanos devem conviver exclusivamente com humanos. Tá? Não tem que reproduzir outras espécies em cativeiro. E também não tem que caçar, nem pescar, nem nada dessa porra aí, porque nós temos uma infinidade de alimentos vegetais que não representam nenhum risco, porque as doenças vegetais não são compartilhadas pelos animais. Tá? As doenças dos vegetais não são transmissíveis para os animais, porque são organismos diferentes que não têm correlação direta nesse aspecto microbiológico. Tá? Na verdade, as únicas doenças que você pode adquirir no reino vegetal, elas são doenças cruzadas, como, por exemplo, vegetais contaminados com cloriformes fecais de animais. E, mais uma vez, é a doença animal com o vegetal servindo unicamente como um vetor, mas a doença é transmitida de animal para animal, no caso de animais para seres humanos via fezes presentes nos vegetais. Então aí entram questões de higiene, questões sanitárias, certo? Mas não tem nada a ver com transmissão direta para... Enfim, há toda uma ciência envolvida nisso aí, né? Mas aí quando você parte para uma alimentação que ela é exclusivamente focada em realmente nutrir o organismo e proporcionar os requisitos necessários à manutenção da sua saúde, o problema é que quando você parte para isso, você confronta a indústria alimentícia, você confronta a indústria farmacêutica, você confronta a indústria médica, porque a maior parte dessas coisas se torna desnecessária. Tem que existir uma medicina alopática? Sim, tem que existir. Não é questão de não existir. Porque, por exemplo, se eu rasgar minha perna em qualquer coisa que seja e abrir, precisar dar pontos ali e precisar passar alguma substância ali, alguma coisa para não ter infecção enfim, há necessidades, mas essas necessidades elas são muito pequenas, né? O que não há necessidade é de se manter e se reproduzir um sistema médico e farmacêutico para tratamento de doenças que são evitáveis. São evitáveis se estilos de vida, se o estilo de vida, os comportamentos e os hábitos forem mudados. E aí quando eu imaginei o projeto da desobediência normativa, eu imaginei uma organização de pessoas se formando em torno de tudo isso, onde cada ecopolo, né, cada microcidade, ela seria uma escola em si. Então você teria, por exemplo, a primeira escola, né, de alimentação viva, e essa primeira escola de alimentação viva, ela trataria, né, da ciência nutricional, da ciência ecológica, da ciência agrícola, né, da ciência social envolvida em torno de tudo isso, da ciência econômica envolvida em torno de tudo. Então essa seria a primeira cidade-escola, onde a primeira necessidade básica de qualquer
qualquer organismo vivo quer uma nutrição adequada, seria plenamente atendida e isso se tornaria o objeto de educação, onde as pessoas seriam recrutadas para estudar ali e arcariam com uma taxa mensal aí, dentro das suas condições, das condições individuais de cada um, para financiar, para fornecer o aporte financeiro necessário para manter isso, porque a gente está vivendo num sistema financeiro, então seria necessário um aporte financeiro. Só que esse aporte financeiro, quando se parte para uma outra mentalidade produtiva, esse aporte financeiro para manter isso se torna muito, muito, muito pouco. Tá? E aí essas pessoas que iriam ser os estudantes nessa microcidade escola, elas iriam arcar com a mensalidade que iria fornecer esse aporte financeiro necessário para a gente, e em troca elas iriam receber na forma de alimentos que consumiriam, né, dentro do que elas estariam aprendendo em termos de nutrição, em termos de agroecologia, em termos de tudo isso ali dentro dessa escola. E uma vez atendida, satisfeita essa necessidade nutricional dentro dessa microcidade escola, se partiria por para a segunda prioridade, no caso, que seria uma microcidade dedicada à produção, por exemplo, de vestimentas, de fibras e de tecidos e de confecção de vestimentas. E aí o mesmo sistema se replicaria. Da mesma forma como as pessoas seriam convidadas a estudar naquela microcidade escola na questão nutricional, elas seriam convidadas a estudar, outras pessoas seriam convidadas a estudar dentro dessa microcidade que trabalha com a questão do vestuário, né, que cultiva os vegetais necessários à obtenção de fibras têxteis para confeccionar os tecidos e as roupas a partir desses tecidos. Roupas tanto de cama como roupas do vestuário em si, né? E da mesma forma, tudo em volta a disciplina dentro dessa microcidade escola em torno do vestuário seria como lá. Dentro ali você estudaria tudo em termos dessa confecção de tecidos, desses vegetais e ao mesmo tempo que se estuda, se pesquisa novas fibras vegetais para novas confecções de tecidos, cada vez mais ecológicos, cada vez mais sustentáveis e tudo mais. As pessoas que entram a estudar ali, elas passam a ter, da mesma forma que lá na cidade da nutrição, elas recebem a educação e arcam com o custo financeiro, o aporte financeiro necessário à produtividade da matéria-prima ali envolvida nisso, né? Então elas entram com a mensalidade que fornece o aporte financeiro necessário e recebem na forma de vestimentas e tal. E depois a gente tem uma interconexão e uma intersecção entre essas duas microescolas, né? Então o pessoal que está aprendendo ali, que aprendeu tudo, vamos dizer, tudo não, porque a gente nunca aprende tudo, o aprendizado seria constante, né, nessas microescolas. Então o pessoal aprendeu ali a questão do vestuário, ele pode passar lá a estudar lá na escola de nutrição, e vice-versa, o pessoal que se formou lá na escola de nutrição passa a estudar na escola de vestes, de vestimentas, de tecidos. E depois outra escola se formaria, né, a outra microcidade escola atuaria, por exemplo, na produção de energia, né? Então procurar formas limpas de energia, criar aparelhos e mecanismos e coisas necessárias
a obtenção de energia, com aproveitamento máximo das fontes naturais de energia, para transformar em energia, transformar a cinética da natureza em energia elétrica. E assim, as microescolas, elas iam de prioridade em prioridade, se formando microescolas e se formando ecossistemas fechados, integrados, interseccionados, interrelacionados, e todo o microecossistema estaria se interligando e formando um grande ecossistema, né? Para intervir e intervindo na sociedade que a gente vive, né? E essas pessoas se relacionando de uma outra forma, saindo da lógica mecanicista em que a gente vive, passando para uma lógica biótica, né? Com os interesses, os valores e as necessidades centralizadas na relação simbiótica com a biosfera planetária. Enfim, é todo um método, todo um programa que começa numa escala bem micro e vai evoluindo para uma escala macro. Mas tudo isso foi atropelado e simplesmente uma resistência logo se criou. Não, você não pode impor coisas porque você né, não se presta atenção na mensagem, se ataca diretamente o mensageiro. Porque quando alguém apresenta uma nova forma de viver para você, ao invés de você parar para pensar nessa nova forma de viver que te está sendo proposta, você ataca a pessoa que está te propondo, porque é o que você recebe isso como se fosse uma imposição da pessoa e não como uma proposta de sistema diferente. Nós não fomos educados para raciocinar em termos de sistemas, em termos de simbiose orgânica. Não, nós fomos, já estamos condicionados a ter essa... Peraí, se você está me propondo algo diferente do que eu estou fazendo, você está me impondo, né? É assim que nós recebemos as coisas, todas as propostas são recebidas. E com essa mentalidade não se constrói absolutamente nada. Essa é a primeira mentalidade que tem que ser abolida. Tá? Essa mentalidade tem que ser substituída por uma mentalidade de receber o novo como uma proposta a ser analisada e considerada, independente de onde isso está vindo. Não importa quem trouxe a mensagem, importa o que essa mensagem significa. Mas a verdade é que as pessoas querem continuar com a sociedade da violência, com a sociedade da exploração, com a sociedade do consumismo desenfreado. As pessoas, elas querem isso. E não é porque querem de forma racional, de forma consciente. Não, ninguém está consciente. Nós somos condicionados a agir dessa maneira. Por isso, mais uma vez, eu não estou julgando ninguém aqui. Nós estamos condicionados a agir dessa maneira. Então, já ficou longo demais esse áudio e eu avisei que ia ficar longo. E se eu fosse me estender, que eu ficaria o dia falando aqui, mas... O fato é que, se queremos seguir na proposta da desobediência normativa, que era a proposta original, precisamos desengessar as nossas mentes. Tá? Precisamos aprender a abraçar o novo. Mas, se o velho tá bom para vocês, se o que vocês aprenderam a vida toda basta para vocês, então estamos perdendo o nosso tempo aqui. Não há necessidade de nenhuma organização, não há nenhuma necessidade de nada novo. Tá? Simplesmente não há necessidade. E se vocês quiserem, vocês podem se reunir
menos isso parece que vocês já entenderam, que a força de um coletivo, ela proporciona muito mais capacidade de aquisição do que individualmente. Parece que isso, pelo menos, vocês entenderam, que já é uma coisa boa. E se vocês quiserem criar uma ecovila mantendo todos os hábitos que vocês têm, e vocês vão simplesmente chamar isso de ecovila, mas não é uma ecovila real. É uma ecovila como tudo que o pessoal chama de ecovila por aí. Tudo bem, vocês podem fazer isso e vocês, né, já têm a ferramenta para isso. Mas vocês não vão mudar nada na sociedade. Porque vocês estão querendo manter a violência, manter a exploração, embora não percebam isso, mas vocês estão querendo manter todas as forças às quais vocês estão submissos e condicionados, e eu também. Mais uma vez eu quero enfatizar aqui que eu não sou exemplo de nada para ninguém. As coisas que eu estou propondo ainda nem fazem parte da minha própria rotina, dos meus próprios hábitos. Então, se eu estou impondo alguma coisa para alguém aqui, primeiro eu estou impondo para mim mesmo. Tá? Porque eu mesmo tenho que mudar radicalmente a minha postura e meu comportamento, meus hábitos e minha forma de me colocar no mundo. Tá? Então, se a imposição ela existe primeiro para mim mesmo. Mas, se vocês não querem mudanças radicais, então a desobediência normativa não serve para vocês. E eu continuo vendo a desobediência normativa como a única forma real de resistência e de reação a essa sociedade que a gente vive. É a única transformação real. Então, o que acontece é que eu não posso continuar com vocês. Não estou me colocando contra vocês aqui, nem estou dizendo para... né? Mas eu simplesmente não tenho mais nada a fazer aqui. Tá? Se aqui vai funcionar em termos de cada um por si, cada um escolhe suas próprias diretrizes, cada um escolhe sua forma de pensar, cada um... Não, isso aqui não é o que eu tinha em mente desde o início. Tá? Então, isso aqui eu não tenho nada a fazer aqui, porque eu vou ser simplesmente... Já fui interpretado por vocês aí como um ditador. Né? Eu não quero ser um ditador para ninguém, porque, como eu mesmo já disse, se eu estou sendo um ditador, eu estou sendo um ditador primeiro para mim mesmo. Porque as coisas que eu estou aqui, entre aspas, impondo para vocês, eu estou impondo para mim mesmo também, porque não são parte da minha rotina também. Só que uma coisa é você reconhecer que certas imposições são imposições lógicas e necessárias de serem adotadas, porque são imposições sistêmicas das leis que regem as forças da natureza. E outra coisa é você olhar por mensageiro e ignorar a mensagem e fechar os olhos, engessar a tua mente e não estar disposto a mudar, a rever e a mudar teus hábitos por completo e se radicalizar. É preciso se radicalizar hoje. Se a gente quiser realmente chegar numa civilização humana fraterna e verdadeiramente sustentável, é preciso se radicalizar. Eu ainda não estou radicalizado. Radical aqui no momento é apenas o meu discurso, porque o meu próprio comportamento não é radical nesses termos. Só que eu entendo que é preciso radicalizar nesses termos. Tá? A única diferença entre eu e vocês aqui é que eu, apesar de não praticar o que eu estou propondo aqui, eu entendo a necessidade de se adotar isso. E como não há possibilidade da gente se entender aqui, porque vocês querem manter o que vocês entendem que é o livre-arbítrio e a
escolha individual de vocês. E mais uma vez não é. É só um auto-engano. Nenhum de nós escolheu nada do que pratica. Tudo é imposição social, de uma forma ou de outra. Então, infelizmente, a minha participação e a minha intervenção aqui acaba por aqui. Desejo boa sorte, desejo que vocês se entendam aí, mas infelizmente não. Mais uma vez, como eu já disse, eu não tenho mais nada para fazer aqui no grupo. Tá bom, pessoal? Boa sorte. Sigam em frente, seja lá o que vocês queiram fazer. Sucesso para vocês. Mas eu tenho que procurar um outro grupo e outras pessoas, porque a primeira coisa que é necessário é encontrar pessoas que estejam dispostas a mudar em tudo, a rever tudo que aprenderam até hoje. Pessoas que não estão dispostas a isso não são as pessoas que eu preciso encontrar agora. Tá? Então, vou seguir procurando essas pessoas, ou talvez, como eu já disse para o Bruno no particular, no privado, e talvez eu realmente abandone tudo isso aí e vá viver minha vida e vá cuidar exclusivamente das mudanças minhas, para pelo menos colher uma boa saúde, que eu confesso que é o que eu não tenho. Eu não tenho hoje uma boa saúde, mas eu sei por que eu não tenho, eu aprendi por que eu não tenho. Talvez eu vá cuidar exclusivamente de reverter os maus hábitos que me causaram os problemas de saúde que eu tenho hoje. E vá tentar libertar do sistema na medida em que isso for possível individualmente, porque, como eu disse para o Bruno no particular, tem muitas coisas que são... Quando você vai cuidar exclusivamente de você e não se incomodar mais com os destinos que esse mundo está adotando, o aquecimento global já está aí, já é fato. O colapso social já está instalado, a gente está dentro dele. Não é uma coisa que a gente vai viver num futuro próximo, é uma coisa que a gente já está vivendo. As coisas já estão desequilibradas num nível absurdo. Então, por isso que é preciso ser radical hoje, porque não se trata mais de evitar nada, se trata de reverter. E para reverter alguma coisa você precisa mudar radicalmente. Mas talvez eu vá cuidar exclusivamente de mim e parar de procurar criar organizações e de procurar pessoas que... Talvez cuidando exclusivamente de mim, essas pessoas que são as pessoas que eu preciso encontrar vão aparecer naturalmente, né? À medida que eu for cuidando de mim e for compartilhando esses meus cuidados comigo mesmo, eu vou encontrando as pessoas que são as pessoas adequadas para fazer a revolução e reverter o processo, se é que isso é viável, se é que a gente já não está num ponto de não retorno. Enfim, já falei demais aqui. Boa sorte para vocês. E eu não vou dizer que estamos juntos, porque não estamos juntos. O que vocês estão querendo não é o que é preciso ser. O que é preciso ser criado hoje para reverter os processos. E o que eu quero é uma revolução. Então, não há nenhum propósito revolucionário no que vocês estão querendo fazer. Mas há coisas boas que vocês podem... Enfim, não são os propósitos do que eu estou procurando. E é por isso que aqui a gente se separa. Vocês estão num barco, eu estou em outro. E o rio é o mesmo, mas os barcos não vão na mesma direção. Então não dá pra gente seguir junto aqui, tá, pessoal? Então valeu a pena conhecer cada um de vocês aí e tal.
Mas eu paro por aqui. Boa sorte. E estamos na luta. Talvez em sentidos opostos até. Mas estamos na luta. Valeu. Abraços. Tchau.